Eu sei que isso provavelmente não tá com cara de diário de noiva, mas aí eu te pergunto, o que é uma cara de diário de noiva? E outra pergunta, me conhecendo, você acha que eu faria um diário de noiva com cara de diário de noiva? Entendeu? Bem-vindo ao meu primeiro diário de noiva. Hoje é dia 29 de julho, são aproximadamente 11h30 e estou aqui gravando meu primeiro diário de noiva porque chegou um momento aqui, há quase 2 meses do casamento, que eu preciso compartilhar com vocês coisas, ideias e expandir um pouco, assim, o que tá sendo esse momento pra mim. Tem muitos sentimentos envolvidos, mais do que eu imaginava, mas mais do que isso, eu passei o último ano completo enchendo o saco do Brasil inteiro sobre músicas que as pessoas usam no casamento. E aí, qual não é a minha surpresa ao chegar a minha hora de fazer playlist e ficar aqui, ó, pouca pressão, pouca pressão. Mas olha, eu vou fazer um plot twist aqui logo no começo pra você ficar: "O que que tá acontecendo?". Existe uma paz, gente, em ser filha de Deus. Deixa eu explicar. Deixa eu pôr aqui, vai, ficar com as mãos livre. Tomara que fique bom. Me avisa aí se tá bom. 1, 2, 3, teste. Bom, ao longo do processo todo de casamento, você faz muitas escolhas, isso eu acho que é óbvio, né. Até agora, inclusive, faltando 2 meses mais ou menos, eu tô numa fase de fazer escolhas diárias infinitas, assim. Você acha que terminou a decoração, mas aí você tem que escolher o prato, e aí você tem que escolher a cor do sofá, e aí inclusive não fizemos essa parte ainda. Mas em muitos momentos em que eu estava exatamente nesse lugar de fazer essas escolhas, pensar nas possibilidades, discutir alternativas e tudo, e eu me importo com os detalhes, então não é uma coisa assim: "Ah, tanto faz, deixa pra lá, não é isso que importa". Não, importa. Nesses momentos em que eu estava me vendo overwhelmed, me siga para mais dicas de inglês, eu parava ou me vinha a lembrança de que tudo isso que a gente está construindo para o evento tem um significado muito maior. E não no sentido de casamento, a união, a missão dos 2 ali, também, mas o próprio evento tem uma função de celebrar, de simbolizar uma escolha que a gente está fazendo, um pelo outro e juntos na vida. E isso para mim acalma, porque eu acho que é uma coisa que fala diretamente com o propósito de Deus para minha vida, com o propósito de Deus para a vida dele, para as nossas vidas em conjunto. Então, hã, lembrar disso e voltar para as escolhas, coloca tudo em perspectiva no sentido de: "Por que que eu vou escolher A ou B? Por que que eu vou dar mais importância para tal detalhe em detrimento de outro, além de orçamento, além de escolha ali de uma coisa ou outra?". Talvez se você não for noiva assistindo isso, você não entenda exatamente o que eu estou querendo dizer nesse universo de escolhas e significado dessas escolhas, mas dá para você seguir o que eu estou querendo dizer voltando o assunto pra música, porque muitos vídeos sobre música, letra de música, significado de música viralizaram nas minhas redes sociais nos últimos meses, e o debate na seção de comentários era sempre sobre a interpretação da tradução de determinadas músicas e 2, "Ah, mas mesmo que seja ruim, não importa, porque tem significado pra mim". E aí, pensando numa playlist, pensando nas músicas de uma cerimônia, pensando nas músicas da sua festa, e em todos os momentos até que você vai postar depois com músicas de fundo e tal, como que você não vai tirar um tempinho para pensar no significado daquilo, se música é arte e arte comunica um efeito, uma sensação, um sentimento, uma mensagem. E isso eu acho que é independentemente se a música é louvor, considerado uma música de igreja, de Deus e tal, ou não, porque isso foi um outro debate que rolou também nos comentários de Hallelujah, um vídeo que eu fiz falando da letra da música, que não é uma música de louvor, cara. Eu acho que uma música não precisa ser sobre Deus para ser uma música que te aproxima de Deus. Eh, Isso vai ser mais do que provado, inclusive, no meu casamento. Por isso que eu estava pensando em gravar esse vídeo especificamente, porque na pressão que eu tô sentindo sobre a minha playlist, eu acho que é por conta da curiosidade das pessoas, mas
sem dúvida nenhuma, das escolhas que eu tô fazendo e do significado das escolhas que eu tô fazendo e propósito dessas escolhas. Com músicas do Frank Sinatra ou com músicas de worship que fazem parte da minha história com meu noivo também, de um jeito muito engraçado. O planejamento do meu casamento agora, nesse momento, tá numa fase de detalhes que é muito legal, porque fica mais palpável tudo. Até então a gente estava escolhendo fornecedores maiores, coisas que permitissem com que o dia e a festa acontecessem, se materializassem. E agora com essas coisas escolhidas, a gente está entrando em detalhes particulares ali de cada uma dessas coisas maiores. E eu quero muito escrever também, além de fazer o vídeo aqui, eu sinto falta de escrever sobre isso, e aí por conta do site do casamento, eu tive que escrever algumas descrições, aí comecei a escrever a descrição, falei, mano, isso aqui é um post pro blog, não vai dar pra ficar no site de casamento que vai sumir daqui um mês, então eu preciso criar um pouco mais em cima disso. Fiz um post já sobre o bar, olha por onde que eu tô começando, nada a ver, e em seguida um sobre o lugar. Esses dois assuntos por si só já me colocam nesse lugar de pensar em significado, propósito e experiência que eu quero proporcionar para as pessoas e por quê. Assim, mergulhei e só saí porque eu precisava ir fazer uma próxima coisa, entrar numa reunião, falar com alguém. Então, tipo, como que você não vai pensar na música que você vai pôr, por exemplo, você tá entendendo? Mas desde o começo do planejamento do casamento, eu tenho na minha cabeça duas coisas muito fortes, assim, pilares desse planejamento. A nossa experiência de noivos no dia, naquela semana, depois, logo depois, e na experiência dos convidados, das pessoas que estarão lá para testemunhar a nossa celebração. São duas perspectivas muito diferentes que envolvem planejamentos diferentes e por isso que eu acho que tem tanto detalhe na minha cabeça, porque se eu tivesse focada só em proporcionar um bom evento para as pessoas, em ser uma boa anfitriã, eu não estaria pensando em que hora eu vou acordar no dia e em qual tipo de lógica eu quero seguir naquele dia até chegar no momento de começar a me arrumar, por exemplo, e virar oficialmente noiva. Para esse outro planejamento de como vai ser comigo, com o noivo, se a gente vai estar junto para tomar o café da manhã, se a gente vai fazer. Tipo, são coisas que eu quero pensar para que no dia a gente tenha possibilidade e oportunidade de aproveitar juntos no nosso dia perfeito. No fim das contas, o casamento, o dia inteiro, vai ser uma materialização do nosso dia perfeito, meu e dele. Acordar onde a gente vai acordar, comer o que a gente vai comer, seguir para nossas partes separadas, com detalhes e coisas pensadas do jeito que a gente gosta, estar num lugar que a gente ama, que eu sonhei, assim, de uma forma completamente sonho, irrealista, nunca imaginei que fosse ser real aquilo. Vai ser, não tô nem acreditando ainda, começa a falar disso, me dá até um negócio. Eu escrevi o título do post, Meu Casamento, eu falei assim, na hora que eu terminei de escrever, que eu ouvi o título em letras garrafais, eu falei assim, é o quê? É o quê? É sério, inacreditável. O que eu estava falando mesmo? Ah, sobre o nosso dia perfeito, né? Receber pessoas que a gente selecionou para estarem lá, comer as comidas que a gente ama, que a gente selecionou, mudou detalhe, os drinks que inclusive a gente criou alguns e vai ter especificidades ali que não existiam no menu do fornecedor que é maravilhoso. A playlist, pessoal, é o ápice. Depois que tudo tiver acontecido, que a gente tiver sentido todos os sentimentos, viver aquilo com música, tipo, e eu pulei a parte da cerimônia, mas a parte da cerimônia em si. Vou te falar só o seguinte: não tem como a cerimônia ser a parte chata do casamento, tá? Se você estiver pensando na sua cerimônia, é do jeito que eu tô pensando na minha cerimônia. As músicas, o motivo pelas músicas terem sido escolhidas, a maneira como elas serão tocadas, de arranjo, os instrumentos que foram escolhidos, que não são os mais óbvios, mas que fazem total sentido pra tudo. As pessoas que estarão fazendo parte ativa da coisa, o nosso pastor. Tá vendo? Eu não sei se isso conta como um diário de noiva, porque eu não tô contando exatamente, a gente fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu tô só falando sobre um pouco do jeito que eu tô pensando, porque eu entendo que quando a gente tá
focado em planejar casamento, a gente fica pensando em logística, fica pensando em opções, fornecedores, cronograma e tudo. E essa parte, sinceramente, nem é meu forte. Eu gosto de pesquisar conforme as necessidades vão aparecendo, mas tem muito da parte técnica, por exemplo, que eu quero poder confiar nas pessoas que eu estou escolhendo para executarem e ficar tudo bem e a visão vir à tona. Isso de você poder confiar nos profissionais que você está escolhendo para passarem com você o dia e o processo também, eu acho que é meio caminho andado e é mais difícil talvez do que pareça, porque tem muita opção. Tem muita opção e você pode fazer uma pesquisa ótima, assim, super completa, com diferentes tipos de orçamento e propostas e tudo mais. Mas se a conversa não fluir, quando você vai conversar antes de fechar o seu contrato, por exemplo, saiba que vale pensar uma segunda vez, uma terceira vez antes de assinar lá, porque aconteceu comigo. Tive um problema com isso, que estragou uma parte grande, assim, do planejamento do meu casamento, tanto pela química da coisa, de eu ficar ansiosa, estressada, me sentindo mal e tudo, como logística também, datas, prazos e coisas que até agora eu tô colhendo aqui os frutos desta podridão. De qualquer maneira, eu acho que o ponto principal, pensando na primeira coisa que eu tô falando aqui oficialmente sobre o casamento, é lembrar o motivo pelo qual você tá fazendo tudo isso. E não é só o seu amor incondicional pelo seu noivo, pela sua noiva, é o compromisso que você tá assumindo ali, o que você pretende fazer com esse compromisso, e o fato de que toda festa, toda cerimônia e tal simboliza, é símbolo desse compromisso entre você e o seu noivo, sua noiva. Então, lembrar disso, e no meu caso, conectar diretamente com Deus e ver Deus nas coisas, eu sinto que ter isso em mente e no coração também, sentimental, né? Acalma. Inclusive você que tá puta comigo que eu falei que hallelujah não é louvor. Não é. Não sei se eu tenho mais muita coisa pra falar, na verdade. Eu acho que a partir do momento que você entende e lembra, talvez, que o propósito do que você está fazendo com essa cerimônia, com esse momento, com esse vestido, com essa maquiagem, com essa coisa, é maior do que este símbolo que está sendo colocado para as pessoas testemunharem, todo o resto se encaixa e faz sentido e vira um significado e vira um momento memorável. Então, isso, né. Como noiva, atualmente estou em 2 processos diferentes, um de maquiagem, que eu ainda estou testando, buscando técnicas e, praticando, talvez filmar mais sobre isso para mostrar para vocês. Tem um outro processo de treinos, porque, foi muito difícil para mim nesses últimos tempos seguir rotina, e agora há 2 meses mais ou menos, eu vejo como um foco bom, assim, de tempo e possibilidade de até de resultado inclusive, mas mais para me colocar de volta na rotina, me ajudar a organizar a cabeça, então estou neste projeto também de 65 dias treinando todos os dias. Treinar todos os dias nunca fiz, viu, mesmo pra quem tá aqui desde a época do crossfit, domingo era dia de descanso, tinha um outro dia que eu via que tinha corrida, não ia. E aí, né, tô bem na esteira esses dias aqui como se não houvesse amanhã. Se você não tá me seguindo nas redes sociais, não sei o que você está fazendo. @Cintia Disse em todas, sempre foi a mesma, então siga. O blog também, porque eu tô bem deixando uma categoria exclusiva de casamento ali pra você clicar e ver todos os posts. Então, vamos se falando, ok? Se tiverem sugestões de vídeos, conteúdos que vocês queiram ver muito, deixem nos comentários para eu poder entender também o que vocês gostariam de ver nesse assunto. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau Brasil!